Olá, vamos agora ao oitavo capítulo do livro Missionários da Luz, de André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. No último capítulo, sétimo, na assistência espiritual, nós vimos no relato de André Luiz como agem os espíritos benfeitores no seu auxílio aos encarnados e às vezes em situações bastante graves, né? E relatou também aquele grupo de assistência do irmão Francisco, que atua em benefícios de diversos irmãos encarnados. E nesse oitavo capítulo, que se denomina No Plano dos Sonhos, nós vamos ver como Alexandre, no plano espiritual, dando as suas palestras e seus cursos, inclusive com assistentes encarnados que, durante o sono, na Terra, os seus espíritos se deslocam para estes locais de estudo, onde são ministrados diversos ensinamentos, né? Então, o espírito encarnado, quando no sono, ele pode, no plano espiritual, acompanhar diversos cursos e ter novos aprendizados, tá? A partir desta gravação, nós vamos dividir os capítulos pelo menos em duas partes, quando não, talvez em algum capítulo adiante, talvez até em 3 ou 4 partes, porque os capítulos estão se tornando muito longos, fazendo com que os nossos vídeos fiquem muito longos igualmente, né? Nesta obra, nós já chegamos a ter gravação de quase 40 minutos. Então, neste episódio oitavo, nós vamos dividi-lo em duas partes, tá? Nós vamos dar no título da gravação parte 1 de 2 e depois a seguinte gravação a parte 2 de 2. E assim, cada pessoa que for acompanhar os nossos estudos fica sabendo em qual vídeo assistir primeiro, ok? Então, no plano dos sonhos. Após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do nosso orientador, indagando sobre os objetivos da reunião daquela noite. Sim, esclarece Alexandre Afável, teremos algum trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Se nos permite, tornou o interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos do sono físico. Sem dúvida, destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos ainda encarnados na crosta. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Francisco agradeceu sensibilidade e perguntou: poderemos então providenciar? Imediatamente, explicou o instrutor sem hesitação. Conduz os amigos ao sítio do seu conhecimento. Afastou-se o grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigiria naquela noite pequena assembleia de estudiosos e assim que nos vimos a sós, explicou-me solícito. O nosso núcleo, André, de estudantes terrestres, já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. E como julgar-se útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, acrescentou gentilmente. E os irmãos que comparecem, indaguei curioso, conservam a recordação integral dos serviços partilhados de estudos, levados a efeitos e observações ouvidas? Nós sabemos que, muitas vezes, durante o nosso sono físico, alguns sonhos nos fazem tanta confusão na mente, são tantas coisas diferentes, né, que com certeza, nós vamos ver no esclarecimento de Alexandre, nós não nos lembramos integralmente o que se passa conosco, espíritos, durante o nosso sono físico. Aliás, este esclarecimento nós já vimos também na obra Os Mensageiros, do mesmo autor. Alexandre pensou um momento e considerou. Mais tarde, a experiência mostrará a você
como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno, no plano dos espíritos, guarda a lembrança completa e conserva consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os, de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. Agora, o homem físico, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação do seu detentor no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que, na memória de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá de qualquer modo o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. As aulas no teor daquela a que você assistirá nesta noite são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas, em despertando na crosta depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as suas próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-lhes as observações e trabalhos de cada dia. É uma realidade. Né? Embora a gente encarnado possa não celebrar tudo aquilo que se passa quando temos essa possibilidade, esse merecimento de estudarmos junto aos irmãos mais adiantados no plano dos espíritos, né? No entanto, embora não lembrando de tudo, as nossas sensações quando acordados, né, se tornam bem mais melhores para nós e nós temos aquela sensação de alegria, de satisfação e de nos sentirmos revigorados na lida da nossa existência na Terra. Continuando. André diz: é lastimável que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. Seria de extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo em conjunto sublimes bênçãos de iluminação. Sem dúvida, diz Alexandre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida e toda subida pede esforço de ascensão. Ou seja, ninguém evolui ninguém. A evolução depende de cada um de si próprio, né? O germe do nosso desenvolvimento espiritual está embutido em nós mesmos na direção do Pai Criador. Se os nossos amigos não aproveitam da força que lhes é particular, se menosprezam seus próprios direitos divinos por olvidarem, por vezes, detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles se constitui lei primordial da vida a realização divina e eterna para cada um de nós? A observação era profunda e indiscutível. A esse tempo defrontávamos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordantes de luz. Vamos agora ao trabalho, colocou Alexandre resoluto. Mas objetei por minha vez, diz André. Não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento onde se processam os serviços a seu cargo? André, se o trabalho fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com maior êxito. Mas no presente caso, devemos atender a irmãos ainda
encarnados que vêm até nós em condições especialíssimas, e nós precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente na luta da Terra. E chegados diante da porta de entrada, onde se movimentava grande número de companheiros do nosso plano, o instrutor explicou: temos aqui uma nobre instituição espiritista, a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O sagrado espírito da família evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão, que o Espiritismo ergueu por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência relativamente aos fins a que se destina. Ou seja, eles se utilizam de casas religiosas que são dotadas de uma proteção, de uma aura de proteção proveniente das preces, da prática do bem, da caridade, né? E no caso é uma casa, um centro espírita, na qual eles vão realizar esta reunião, tendo espíritos desencarnados como aprendizes e também espíritos encarnados. E estes últimos necessitam de de uma certa proteção fluídica para que não se lhes atrapalhe o sono físico, fazendo com que eles despertem no meio da preleção que será proferida pelo Alexandre. Como é interessante, acentuou André, o fato de necessitarmos de ambientes domésticos para instrução aos companheiros encarnados. Sim, comentou Alexandre, você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio Mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum. Uma das primeiras manifestações do Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcias em pleno aconchego do lar. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro. Então, transformado em baluarte inexpugnável da nova fé. Inegavelmente, André, todo o templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na igreja viva do Espírito no coração do povo de Deus. Sem adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas-escolas, igrejas-orfanatos, igrejas-hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre arrimo e esclarecimento, o jovem a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, o doente o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. O espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas amorosas e trabalhadores. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidades, das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus. Daria tudo o que estivesse ao meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras elucidações do nosso orientador, mas nesse instante transpunhamos o limiar do prédio. Verifiquei que faltava apenas 5 minutos para as 2 horas da madrugada. Pelo grande número de entidades que vieram céleres ao nosso encontro, percebi que havia enorme interesse em torno da palestra instrutiva da noite. Não se achavam presentes apenas os aprendizes ligados ao esforço de Alexandre.
em sentido direto, mas também outros amigos trazidos até ali por afeiçoados do plano espiritual. Acercou-se de nós com mais intimidade pequeno grupo de companheiros, destacando-se um deles que conversou com Alexandre de maneira mais significativa. Ainda não chegaram todos, indagou o instrutor com interesse afetivo após trocarem as primeiras impressões. Percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados que deveriam comparecer na cota de frequência do grupo, de que era ele um dos diretores espirituais. Faltavam apenas 2 companheiros, elucidou o interpelado. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Urge iniciar os trabalhos, exclama Alexandre. Devemos terminar a tarefa até às 4 horas no máximo. E mostrando singular interesse de amigo, acrescentou: quem sabe se não foram vítimas de algum acidente, convém positivar no espírito de calma decisão que lhe é característico e recomendou ao auxiliar que lhe prestava as informações. Sertório, enquanto vou ultimar algumas providências para a instrução da noite, observe o que se passa. O respeitoso subordinado interrogatou: caso estejam os nossos irmãos sob a influência de entidades inferiores, como devo proceder? Deixá-los então onde estiverem, replicou o instrutor resoluto. O momento não comporta grandes conversações com os quais se prende deliberadamente no plano inferior. Fim do trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. Muitas vezes nós, por nossos próprios interesses ou pelas nossas próprias imperfeições ainda no nosso estado evolutivo, né? Nós mesmos nos prendemos a certos espíritos que nos retardam o nosso avanço espiritual, como neste caso de aproveitarmos uma palestra instrutiva para todos nós, né? Nós vamos ver isso na segunda parte desta gravação, ok? Dispunha o mensageiro a sair quando o orientador, percebendo o ardente interesse em acompanhá-lo, acrescentou: se você deseja, André, poderá seguir colaborando com o emissário em serviço. Sertório terá prazer em sua companhia. André agradece, extremamente satisfeito, e abraça o auxiliar de Alexandre, que lhe sorriu acolhedoramente. Saímos. Era indispensável atender o mandato com presteza, todavia satisfazia minha curiosidade. Sertório explicou generoso: quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligado aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Ou seja, é a falta do orar e vigiar que Jesus nos aconselhou, né? Então nós acabamos nos sujeitando ainda às nossas condições inferiores e prejudicando o nosso avanço espiritual. Interessado em esclarecimentos completos, André indaga: entretanto, isso ocorre com aprendizes de cursos avançados de espiritualismo? Poderiam eles ser vítimas desses enganos, alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? Como não? Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos é que pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre muito poucos. Completando o pensamento como a escoimá-lo de qualquer falsa noção de particularismo na obra divina, Sertório acrescentou:
e precisamos reajustar as nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênção para todos. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade, e se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis, construtores em qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. A tese do companheiro era assaz interessante e educativa, mas havíamos atingido o pequeno edifício em frente do qual Sertório se deteve e falou: aqui é a residência de Vieira. Vejamos o que se passa. E aqui nós vamos interromper essa narrativa desse episódio, porque já se faz um pouco longo. E no próximo vídeo, na parte segunda da gravação, nós daremos a continuidade a este episódio no plano dos sonhos. Fiquem com Deus e muito obrigado.